agora na segunda parte do episódio, se você ouviu o episódio da semana passada, a gente falou muito conceitualmente sobre qual é o futuro e como o empreendedorismo também é esse campo sobre construção de futuro, né? Todo empreendedor, na verdade, ele não vive no presente, ele fala sobre um futuro desejável. Além de ele estar, obviamente, resolvendo algum tipo de problema que ele identificou, ele tenta projetar no campo da cultura aquilo que está acontecendo hoje, de problema, obviamente, e tenta criar soluções que estão sempre no futuro para esses problemas. Aí que você consegue, enfim, ter muito sucesso quando você está montando seu negócio. Então, no episódio passado a gente falou sobre futuro e referências de futuro, como que o Luiz, que está num negócio que é muito candente, é muito do agora mesmo, e quando eu falo agora, provavelmente já vai ter mudado quando esse episódio foi publicado, como é uma radiografia desse futuro que, de repente, NFT, blockchain, metaverso, de um ano para cá, fraturaram o empreendedorismo. Todas essas narrativas de empreendedorismo foram atravessadas por todas essas novas tecnologias, porque se falou que existe um outro futuro ali. Que futuro é esse? E como você, empreendedor, pode se preparar para ele? Então, na segunda parte do Divã de CNPJ com o Luiz, a gente vai falar sobre a Dux, que é a empresa dele. A gente fala sobre, mais profundamente, sobre agora as ferramentas, né, que vão construir esse futuro que a gente estava falando no episódio anterior. Cripto, DAO, NFT e criptogames e o que se constrói de valor atrás de tudo isso. Então, aproveitem o segundo episódio, tá interessantíssimo, por isso que eu não consegui parar de falar, nem eu e nem ele, né, porque acabou virando mais do que uma entrevista, um diálogo, das minhas ansiedades também, por isso que eu queria tanto conversar com o Luiz, porque eu tenho muita ansiedade com relação a essas narrativas e dos problemas que estão embutidas nessas narrativas, né, e eu espero que você aproveite. Você em algum momento você sente... é muito doido, né? Porque a gente tá falando cara, cada vez, quanto mais eu entro aqui nesse papo contigo, tanto mais religioso ele parece ser. Mas você tem alguma... Porque é um ato de fé, né? Toda construção de futuro parte de uma fé inabalável, né? Você precisa de um... Eu tô te falando tudo isso, Luiz, porque eu estive no começo da internet. Eu vivi... Era muito doido, porque eu trabalhei na América Online, que foi o maior provedor de internet do mundo. E eu trabalhava com gerenciamento de novos negócios. Então eu tava no limite, eu falava novos negócios para conteúdo. Esse era meu título, gerente de novos negócios para conteúdo. Eu falava de conteúdo em 98, 99, e eu cuidava de novos negócios para conteúdo. E era muito doido, porque a internet chegou aqui, a América Online chegou aqui, com aqueles CDzinhos famigerados, falando que o mundo novo, talvez... a gente ia montar um mundo novo, e aí a gente começou a pira da virtualização. Então tudo que existia no campo físico ia ser virtualizado, ia entrar ia ser transformado em bits and bytes. Eu lia muito business plan, de cartório online, de, sei lá, tudo que você possa imaginar, só o cara mudava e colocava online no fundo. E ele falava que todas as transações do mundo físico se traduziriam para o mundo digital. E que a empresa dele valia... Nossa, cara, eu me lembro assim de ler os business plan, eu falava, mano, esses caras fumaram, sei lá, peiote. Sei lá, tomaram ácido pesadíssimo, porque os caras não tinham nenhuma empresa e queriam que a American Online comprasse o projeto de cartório online dos caras por 10 milhões de dólares. Um bagulho muito louco. Mas a gente tinha a impressão de que a gente estava realmente montando um mundo novo. Era meio como ir pro Velho Oeste, imagino que foi no século XIX, em algum momento, sabe? Olha, a gente vai... É um território novo, é como se você fosse colonizar guardadas as devidas proporções da tragédia histórica, mas era como se você fosse conquistar um mundo novo. Que não era um mundo que tinha regras, era tipo como você ir pra Marte, colonizar Marte. Hoje em dia você fala de SpaceX, sabe? Essas utopias que são transcendentais em algum momento, né? Que transcendem a tua humanidade. Era muito doido. E eu começo a ver indícios dessa coisa 98, 97 no discurso hoje, que é uma coisa que me pegou muito de surpresa. Eu ouço de metaverso há um ano, depois eu vi cripto, tô ouvindo há alguns anos, sobe e desce cripto. E aí vem a NFT,
como um instrumento, para mim, de legitimação da cripto. Qual que é o maior uso da cripto hoje? Poucos convertem cripto em dinheiro, né? Mesmo porque tem uma volatilidade tão grande que quando você sai do discurso dos crypto bros, se você vende, você é um loser, né? Se você vende, você é um loser. Mão de alface. Né? Hã? Mão de alface. É mão de alface. Hold it. Não é? Hodl, né? Hodl. É uma brincadeira com... Mas sim. Se você vende, é porque você não acredita no futuro. Então você é fraco. Você não tem estômago. Porque isso você precisa de uma paciência de aço. Sim. A gente tá falando sobre futuro. Se você vendeu agora, em nome do presente, se você converteu, você nega esse futuro. E quando você nega esse futuro, você trai o movimento. Sim. Então, a grande questão é que vem o NFT para fazer uma transferência de valores para cripto. Então, hoje em dia, tem muita gente que tem cripto que está altamente investida em NFTs. E que é um sistema fechado. Porque esse sistema, ele destrava a partir do momento que você tiver um metaverso aqui em cima. Sim e não, né? Não, então me explica por que Vamos lá. Você é verificado no Twitter, né? Sou verificado no... No Twitter, não, no Instagram. Sou. É um NFT, ué. E muita mais gente te vê no Instagram. Não, porque tem uma centralidade. Não, sim, mas tem é o que eu uma digo assim, instância que é o mesmo negócio, sabe? É a mesma linha. Por isso que um artista coloca um NFT Me dá autoridade, mas autoridade eu tenho aqui no mundo real também. Eu montei 10 negócios, eu tenho um diploma, eu tenho uma instituição que me autoriza, que me fala, olha, você tem um badge porque você cumpriu. Mas o que eu quero te dizer com isso é que meu badge não faz que meu post tenha mais alcance. Porque eu vejo gente verificada com 1000 seguidores. Sim. Não é uma verificação que me atesta que eu tenho alcance maior do que eu tenho. É só uma verificação de que, olha, no caso do Instagram, você é uma pessoa que não vai poder ser reproduzível com Facundo Guerra 3 ou 4 passando por você. Que é uma coisa que aconteceu muito nos negócios físicos, né? A gente vê um monte de golpe de gente que clona a tua conta de Instagram. O Altar passou por isso, o Bar dos Arcos passou por isso. Então um badge te dá a autoridade para você ser a voz que diz que é correlacionada com a pessoa. A cripto, ou NFT, nesse sentido, ele te dá uma legitimidade de que aquele arquivo é o arquivo original que teve a intenção do artista... Se você, ou o relatório médico, ou o que você quiser colocar na blockchain, que tem um certificado de originalidade. Sim. Mas se eu não sou o responsável pelo arquivo, eu comprei a NFT desse arquivo aqui, e eu não sou o responsável, porque esse arquivo está num servidor, certo? Sim. O que acontece se esse servidor apaga? Ou alguém não paga a conta do servidor? Especificamente NFT, você usa o IPFS, né? O International Protocol. Eu sempre esqueço o nome. É um nome engraçado. O protocolo o IPFS de database descentralizado, que não é uma blockchain, não tem uma moeda, ele só faz que é como se fosse um DNS. Como se fosse uma blockchain mesmo, só que sem ser... Mas se esse servidor apaga, você consegue rapidamente substituir esse arquivo num outro servidor. Não, tem todo um processo para você garantir que o arquivo tá storage e é pra sempre, assim, não tem... Se o NFT for feito certo, ele não se apaga, assim, só se o IPFS apagar. Mas quem que paga a conta desse servidor? O IPFS, assim, tem governos, tem grandes empresas. É como se fosse o Fortinox que coloca o ouro na paridade do dólar, como fazia antigamente. É como se fosse o Fortinox do ouro. Mas quem que paga o Fortinox? Quem que fica responsável por essa instância centralizada que precisa... Você consome energia, você consome hardware, você consome software. Quem que paga por isso? Tem vários peers no mundo inteiro, assim, milhares. E qual que é a vantagem de você ser um peer? Bom, especificamente do IPFS eu não sei te dizer. Desconheço. Mas assim, se o IPFS pagar, os bons NFTs, se o que guarda eles apagar, é igual falar, mas se tiver computação quântica, o Bitcoin vai ser quebrado. Cara, se tiver computação quântica, o último problema que você vai preocupar é se o Bitcoin tá sendo quebrado, entendeu? É a mesma coisa. Tem arquivos lá que são muito mais relevantes pro mundo, para empresas, para governos, do que o NFT. Então o discurso da descentralização não é tão verdadeiro assim. É porque o IPFS é descentralizado, né?
DNS Tipo- também é, e você pode apagar um site de um governo se você apagar o número dele, os ataques acontecem. Se você acha que você é dono do teu site, se alguém vai lá e tira isso, você consegue tirar por ordem judicial. Inclusive uma conta no Instagram você tira por ordem judicial. Por exemplo, você tem domínios de site na blockchain, o que é, cara, perigosíssimo isso, que não é censurável. Não é. Você não tem como derrubar o site. Nenhum governo no mundo consegue quebrar, derrubar, tirar, nada. Não consegue. Tá na blockchain. Mas o site vira uma Ele NFT? é um NFT. É vendido como NFT, é um domínio, e aí você pega, compra o domínio, monta o seu site e... Mas o site inteiro está numa... Não o conteúdo do site, né? Só o DNS. O DNS. Você não chama... Mas esse DNS depois eu te não mando umas precisa ser referências. legitimado pela ICANN ou por alguém? Cara, não. Como que isso Acredito que não. funciona? Será que ele tem um espelho? O espelho pode mudar, mas o número final não muda? Eu nunca estudei especificamente a questão dos domínios, mas eu sei que, assim, você cria Cara. sites que não são derrubáveis, assim, e o que é perigosíssimo. Eu acho... Não tem sistemas... Quando a gente fala de centralidade, me lembra muito o trabalho de um cara, eu não sei se você ouviu o trabalho de um cara chamado Deleuze. Ele falava muito de rizoma, que é Não. aquela coisa... Ele estudava sistemas na natureza, entre outros milhões de assuntos. Eu não vou entrar aqui no trabalho do Deleuze, porque ele é meio até denso. Mas ele falava de rizoma, que parece tipo raiz, micélio. Eu raiz lembro de... isso puxa alguma coisa do meu ensino médio. Raiz de grama, Uhum. né? Os micélios, essas coisas que são subterrâneas e que não tem pontos nodais. Uhum. Ele falava de centralização, quando todos os pontos nodais convergiam para um hub, ou quando todas as ligações convergiam para o hub. Ele falava de descentralização quando você tinha vários pontos de autoridade. Uhum. Hoje a cripto está nesse campo da descentralização, não do rizoma, onde você tem que passar por um ponto de autoridade para verificar uma transação na blockchain, né? Sim, sim. Essa transação ela é legitimada por várias instâncias. Estou correto? Sim, correto. E aí, a Dux, ela faz o que especificamente? Hoje, o que você vende? O que eu vendo? Eu vendo oportunidades de entrar na Web3 através da Dux. É um pouco mais complexo, até porque a gente tá nesse momento solidificando nossa narrativa do mercado, assim, sabe? De um lado, eu me esforço para organizar e criar... Você tem um ano de empresa? A gente tem um ano e meio, né? Um ano e meio de empresa. O teu faturamento, ele é frequente ou ele é fluido? A gente tem... fluido ou frequente? Fluido. Fluido. A gente passou... Você consegue prever quanto você fatura no mês passado? Você tem uma estabilidade de faturamento? Ou ele Não. Bem é variável. uma sinoide como tua tatuagem? É o assovio dos meus pais. Mas a gente passou por uma rodada de investimento agora, né? Teve um ex-CFO da Binance, que é a maior corretora do mundo, e o maior fundo de metaverso Web3 investiu na gente, e a gente desenvolve atividades para ser de um lado, organizar os agentes e ajudar eles a trocar e gerar valor entre eles, e a Dux fica no meio canalizando esse valor para a maior quantidade de pessoas possível, assim. O meu grande objetivo é que no futuro, se esse futuro acontecer onde realmente metaverso, Web3, cripto vai ser um negócio imperativo, que o Brasil e que a América Latina não sejam escravos de um mundo por não ter conhecimento, não ter entrado antes, não ter se desenvolvido, sabe? Mas vem muito de gerar produtos e serviços de forma muito simples. Vamos lá. Você vai no banco e você vai pegar empréstimo. Aí eu pego empréstimo no banco, pego R$1.000, ele vai pegar esses R$1.000 de alguém, pagar um juro, sei lá, de 2% ao ano para esse cara e me cobrar 20%. O banco vai ficar com a diferença dos 20 para 2. Se você plugar um contrato nisso, autônomo na blockchain, eu consigo pegar dinheiro pagando muito menos e ainda o outro lado ganhar muito mais que ganharia no sistema normal. Então não é perfeito. Esse é o ponto. O sistema o que a gente está tentando fazer, o que o blockchain cripto está tentando fazer, não é perfeito. Não é para ser 100% centralizado. É um pouquinho melhor, sabe? É que o banco também, nesse caso que você está citando, você tem uma garantia de... Você que tá... O banco... Eu odeio o banco, vou deixar isso claro, né? Na verdade, eu não odeio o banco. Mas, enfim. Eu odeio instituições que cobram muito pela intermediação. Vamos colocar dessa forma. Perfeito. Os bancos são necessários na nossa vida moderna, infelizmente. Ou felizmente. Mas você tem um intermediário de uma relação que poderia ser peer-to-peer. O problema dessa relação peer-to-peer,
que dentro da Tecnotopia ela aconteceria intermediada por um contrato na blockchain, é que ela precisa de um índice de confiança de 100%. Eu, como tomador de um empréstimo, eu tenho que saber que você primeiro vai me pagar, você vai me emprestar esse dinheiro, e você, como credor, tem que ter algum tipo de garantia que eu vou te pagar. Sim. E o banco, ele leva em consideração essas flutuações. Tem uma porcentagem de pessoas que não vão pagar, e isso vai ser um write-off em algum momento, daqui a 5, 10 anos, depois de eu aplicar todos os mecanismos de coerção que eu tenho, que são conhecidos, para tentar tirar esse dinheiro, mas uma parte dele vai ser perdido. Então, o problema é que aí vem os microbancos para também cada vez mais diminuir esse gap entre um delta de tomador e devedor. Agora, quando você desintermedia por microcrédito, o microcrédito tem outras lógicas de lógicas. Mas quando você desintermedia isso, você tá confiando num humano que, cara, será que ele existe? Aí vem negócio, né? A gente não tem absolutamente a tecnologia e a UX, né, a usabilidade e a estrutura para esse sistema, para ele ser funcional do jeito que eu acredito que ele vai ser no futuro. Não é. Essa UX é um metaverso? Não, o que eu chamo de UX, assim, por exemplo, você vai fazer uma transação de Bitcoin, você já fez, né? Você falou do passado. É um endereço gigantesco. Sim, um string. Gigante. E você ainda tem que pegar, colar aquele endereço. Se tiver um uppercase, né, um maiúsculo errado no minúsculo, você vai perder seu dinheiro todo, né? Isso não é uma boa usabilidade, né? Você não tem uma interface de usabilidade boa, nem uma experiência de usabilidade boa, né? E a gente vai vendo mais gente entrando, mais negócios se envolvendo, e você vai melhorando isso, né? Acho que não é usabilidade é outra coisa, mas acho que a gente vai desenvolvendo mecanismos para melhorar essa estrutura como um todo, assim, no futuro, para realmente tornar isso. Mas que futuro que é esse, Luiz? Você tem blockchain, você tem como uma filosofia, vai? O blockchain é quase uma filosofia do que uma... Acho que a descentralização é uma filosofia. E o que é o blockchain? É uma ferramenta? É uma ferramenta a serviço dessa descentralização. Isso. É uma tecnologia imbuída de filosofia, de uma maneira de ver o mundo, né? Sim. Aí você tem a cripto, que tá como uma primeira camada, né, da blockchain, e você tem NFT, também como um outro uso. Por exemplo, só pra deixar claro, né? Tipo, o Ethereum, você tem o Ethereum, que é a moeda da blockchain, e aí ela tem vários contratos. É como se o cartório tivesse modelos de contrato, e aí ele tem um modelo X que faz moedas, e aí você pode emitir moedas utilizando a segurança da blockchain da Ethereum, e você pode emitir NFTs também. Então, assim, ele não tá uma em cima da outra, ele é meio que paridade. São paralelos. São pares. E os NFTs estão em Ethereum, né? Nem todos. Não todos. Você tem basicamente Solana, a maioria das redes hoje, das primeiras camadas que a gente chama, né? Que é Ethereum, Solana, Bitcoin. Tem NFT em Bitcoin? Não que eu saiba. Porque não dá. Porque não é uma certificação que você consegue usar. Cara, tem umas aspirações técnicas dentro do Bitcoin muito deep, assim, que dá pra você fazer várias paradas que eu não estudo essa parte, assim, sabe? Eu não sou tão o cara da tecnologia, eu sou muito mais o cara de como fazer a tecnologia chegar ou viabilizar. Da comunicação, né? Exatamente. E aí, a Dux, você falou que você gamifica o processo de cripto. O que é gamificar o processo de cripto? Quando você vai... Porque cripto também é minerada, né? Você tem a história da mineração da cripto, né? Porque ela tem um determinado número de moedas possíveis. Lógico que depende muito da certificadora, né? Não sei se Ethereum é assim, mas eu sei que Bitcoin tem um determinado número de Bitcoins que vão ser produzidas, e para você resolver as equações, para conseguir lançar novas moedas dentro da blockchain, vai exigir cada vez mais capacidade de processamento. Isso leva a consumos energéticos cada vez maiores. A gente vê muita crítica também de aquecimento global versus cripto e blockchain e tudo mais, porque tem muita redundância, né? Tem que ter muita redundância para você conseguir certificar alguma coisa. E aí você tem
o Dux, ele traz um game. Comigo, fala o que é, porque até agora eu não consegui entender muito bem. O que você faz? Hoje é uma empresa de serviços que a gente tá transformando em tecnologias escaláveis. Então, isso assim, a gente tá pegando os serviços que a gente prestava e desenvolvendo tecnologias que escalam nesses serviços. Mas, por exemplo, um grande serviço que a gente faz hoje é a gente compra esses NFTs em games e aí empresta, aluga ele para pessoas, as pessoas jogam com esses NFTs e dividem parte do lucro com a Dux. E aí elas, sem custo nenhum, com tempo. E aí, por exemplo, tem um jogo, a gente tem um jogo hoje ele tá abaixo, o mercado tá meio ruim, o mercado de cripto nos últimos tempos, mas tava dando para alguém sem conhecimento prévio, que podia aprender em 3, 4 dias, coisa de R$2.000 por mês. Sem risco nenhum, o cara pegava o jogo e entrava. Eu tenho um amigo, que inclusive vai ser meu sócio, sócio não, né? A gente vai compartilhar escritórios juntos. Isso foi em dezembro do ano passado. Antônio, o nome dele. Tem a Aya Studio. Provavelmente vai ouvir esse episódio que eu vou falar pra ele. Eu trombei assim, a gente ia visitar o nosso escritório. Eu falei, e aí, Antônio, o que você tá fazendo, velho? Porque ele é artista. Ele falou, cara, eu tô jogando uns jogos de cripto aí, tô ganhando uns $30.000 por mês. What the quê? $30.000 você tá ganhando? Ele falou, tem uma guilda ali, pago gente que tá ali na Índia, no Paquistão e não sei o que, não sei o que lá. E tô tirando $30.000 por mês. Eu falei, mas peraí, se tira $30.000, todos os meses você faz um cash-in, um cash-out de $30.000. Ele falou, não, eu ganho $30.000 convertidos de cripto em moeda, só que eu reinvisto. Aí eu falei, caralho, você tá ganhando então de lucro $30.000 em cripto todos os meses. Ele falou, não, eu tô reinvestindo, contrato mais gente, tem flutuação, às vezes cai. Falei, mano do céu, não tenho a menor ideia do que você tá falando, sério. Foi a primeira vez, foi no final do ano passado que eu travei contato com isso. Então, você compra um jogo. É como se... Sabe Counter-Strike? Eu acho que é um jogo familiarizado. É como se eu estivesse comprando... Se você não pudesse jogar sem a arma, e aí eu compro a arma, alugo a arma pra algum jogador. É bem medieval o bagulho. É bem medieval. Não é uma arma, né? Isso é um... Quer dizer, tem o jogo que a gente tem mais... Quem mais negócio aqui é esse aqui. Você vai ver. Você usa Android ou iOS? iOS. E todos esses jogos são Android e iOS? Não, tem diferenças de device. Tem alguns que são só computador, alguns são só... Esse aqui é o joguinho que a gente mais tem operação hoje, assim, chama Axie Infinity. É um jogo de batalhazinhas tipo Pokémon, que você compra um bichinho desse aqui, você precisa de ter 3 pra juntar num time e você batalha com outras pessoas. Infinity. A gente chegou a ter 1.800 jogadores de Axie Infinity, é a maior da América Latina. Mas o que tudo bem, aí eles estão jogando, certo? Você começa com um número de pontos. E depende... Não, você começa com 0 tokens e com um ranking no nível de batalha. Quanto mais você sobe, mais moedas você ganha pela vitória. E aí você pode receber aquelas moedas e vendê-las. Agora tudo bem, esse é o jogo. Agora me explica o que tá por trás do jogo. O que você tá fazendo? Você tá comprando token? O que essas pessoas que estão jogando esse jogo estão produzindo para você? Como que elas produzem moeda? Tá, o jogo, ele tem protocolos. É basicamente, deixa eu tentar te explicar de um jeito mais tangível, assim. A minha tese de cripto é, quanto mais centralizado o mercado for, mais absurdo vai ser quando ele for descentralizado. É por isso que o Bitcoin tem tanto sucesso, porque ele vai contra o quê? Banco central. Banco central é a coisa mais centralizada que tem no mundo hoje, então logo o Bitcoin foi contra essa narrativa, muita gente se identifica que ele vai crescer. O mercado de games é muito centralizado também, só que ele é um jogo de soma zero, né? Você entra com dinheiro no jogo, na maioria das vezes, e aí tem pouquíssimas pessoas que ganham algum dinheiro com aquele jogo. Os desenvolvedores ganham muito, muito dinheiro. Vide Blizzard foi vendida, sei lá, bilhões aí pra Microsoft, e todo mundo fica só injetando dinheiro naquilo. E energia vital. Isso. Aí qual que é a diferença de um criptogame? A desenvolvedora cria o jogo, ela ganha taxas de transação e outras pequenas taxas, ou depende da economia, né, do tokenomics que foi desenvolvido, e esse dinheiro é distribuído entre jogadores, que são os mais bem-sucedidos ou não. Mas então você entra com uma bolsa de R$500.000. Isso, chama scholarship, assim. Esse processo é uma bolsa. O cara vai, eu invisto, sei lá, na época chegou a custar R$12.000 um time de Axie Infinity.
A gente pagava os 12 mil. Não, mas quem tá por trás do desenvolvimento do Axie Infinity? A Sky Mavis, nesse caso, mas tem várias desenvolvedoras, inclusive desenvolvedoras tradicionais que... Então eu desenvolvi um jogo de batalha de Pokémon. Uhum. Aí eu criei as mecânicas dentro desse jogo. Ó, esse Pokémon tem um determinado poder, esse é outro. Cada um é um NFT. Cada um é NFT. Tem uma sequência de genética diferente. Aí eu injeto 500 mil reais dentro da bolsa desse jogo específico e ganho uma... Mas eu consigo comprar outros NFT? Ah, eu posso comprar personagens. Posso comprar personagem, eu posso cruzar personagens, eu posso comprar, dependendo do jogo, adereços, eu posso comprar terras. Aí tem... A gente tá vendo uma economia, uma capacidade de desenvolvimento e de desenvolvimento econômico dentro disso que tá cada vez mais se refinando, né? Então os jogos eram muito simples. Você tem CryptoKitties, que é um jogo de gatinho que começou... 2018. O Antônio tava jogando jogo de carrinho. Tem vários. Tem assim, a gente tem 70, 80 que a gente analisa, investe ou joga lá. E aí você enfia um dinheiro ali dentro, real, em cripto. Eu compro, dependendo do jogo, eu compro Ethereum, posso comprar outras moedas. Bitcoin nunca? Ou dólar. Não, nunca investi num jogo com Bitcoin. Tem alguns que sim, mas normalmente não. Porque... Nunca dólar. Dólar não. Dólar sempre pareado, né? Pareado moeda pareada em dólar, que é a stablecoin que a gente chama, que são as moedas estáveis. Sim, qual que é a mais conhecida? O USDT. Tem uma outra. Dólar Tether, né? Aí tem a DAI, o USDC, tem algumas moedas. É Tether, Tether, né? É Tether. Tether. Que é que sempre sai no jornal que vai quebrar e vai acabar com o mercado cripto. Sim. Aí você compra Tether ou qualquer outra moeda e você troca essa moeda por ativo no jogo, NFTs normalmente. Então aí você vai pegar Tether, para quem não conhece, como o mercado de cripto é muito volátil, então se criou uma necessidade de você ter uma instituição, não sei se é uma instituição, mas uma moeda que estivesse pareada no dólar. Então você sabe que aquela empresa é como se você tivesse o lastro ouro, né? Da década de 60. Tem ouro também, né? Tem a Pax Gold, por exemplo, PAXG, o ticker. É uma moeda vale uma onça de ouro Troy, tem uma seguradora na Inglaterra que você pode... Né, que garante que tem uma onça de ouro Troy ali. Então aí você tem essa paridade. E aí você tem as criptos relacionadas com o Tether, que tem uma paridade no dólar, né? Isso. É basicamente isso. Isso. Aí, é a mesma coisa que entrar no jogo. É como se eu estivesse criando um time de elite ou um time de elite pra jogar um jogo qualquer. Imagina... E o que tá sendo disputado é essa bolsa. Mas isso não acontece, por exemplo, sei lá, quando você vai jogar LoL e você tem uma bolsa de $1 milhão pra quem vencer, e as bolsas são gigantescas. E aí times do mundo inteiro estão disputando essa bolsa. O vencedor ganha tudo, né? Dentro desses cripto games, você tem uma bolsa que é de, sei lá, $1 milhão, e essa bolsa, ela é finita? Ou você cada vez vai colocando mais dinheiro? Porque você vai ganhando dinheiro em transação. Não, porque como você pode comprar skin, terra... O jogo, aí as economias estão se balanceando, né? O Axie, por exemplo, estava com a economia completamente desbalanceada, que fez o token cair muito, né? Porque ele emitia mais moeda do que queimava. Então é normalmente esse mecanismo, é mint e burn. Você cria moedas e tem que criar mecanismos de queima. Então, no Axie, por exemplo, você comprava os NFTs, você podia cruzá-los. E aí tinha um limite de cruzas por cada bichinho. Você precisava do pai e da mãe para cruzar. Não pode cruzar filho com filho, pai com pai, tem umas regras. E aí você vai queimando moedas para cada vez que você cruza. Essas moedas são queimadas e tiradas de circulação. E aí você ganha essa moeda quando você é vitorioso em algumas missões do jogo. E aí você pode usar essa moeda para jogar e refazer o bichinho, buscar outras combinações de bichinho e mudar seu time. Porque você vai dilapidando seu bichinho à medida que você vai jogando ou criar novos bichinhos. Não, nesse caso não. Tem alguns jogos que sim, mas você vai criando novos bichinhos, multiplicando seus bichinhos, ou buscando bichinhos melhores, ou você pega e vende. Mas não gera uma puta de uma concentração de renda? Quem chegou primeiro não tem bichinhos com superpoderes
cabulosos que destroem um cara que tá chegando ali com um bichinho que acabou de mintar? Depende do. Nesse caso específico não tem level, né? No PVP desse jogo, você batalha com o bichinho, é tipo nível 0 versus nível 0, então é mais a combinação que você tem, a sua capacidade e habilidade de jogar. Mas tem totalmente diversos jogos. meritocrático. Tipo, tem igual o Tibia também. Tem jogos que são igual o Tibia, que você vai evoluindo o seu bicho, e se alguém novo bater com você, ele vai tomar um ferro. No Fortnite é assim. Se eu entro em Fortnite... É basicamente jogo, só que em vez do... Pensa assim, qualquer jogo, é o Roblox, só que em vez do dinheiro que você paga pra sua filha criar os bloquinhos lá e irem todo pro desenvolvedor Roblox, ele parte fica com o desenvolvedor do Roblox e outra parte é distribuído pra quem cria e desenvolve a comunidade, o ecossistema ali de dentro. Mais ou menos isso. No Roblox, continua existindo isso, só que você não tem uma conversão disso em dólares. Quando eu converto em dólares o dinheiro que eu ganhei, porque eu ganhei 30 mil dólares que eu ouvia do Antônio, eu ganhei 30 mil dólares potenciais. Mas como eu tô num winning strike, como eu tô ganhando, tem um efeito cassino, né? Pô, eu tô ganhando, tô com a mão boa, vou continuar investindo. E aí ele não aconteceu o cash out, do cara pegar e converter isso em dinheiro. Até porque tem uma narrativa dentro dessas irmandades que se você fizer cash out é porque você é um fraco, que não continuou apostando nesse futuro, como a gente estava falando agora há pouco. Então, basicamente, a Dux faz isso. Ela compra... Você compra o jogo dos desenvolvedores? Não, a gente investe nos jogos, em ativos no jogo. A Dux faz algumas coisas, né? A gente tem uma parte de educação muito forte, desenvolvimento de comunidade. O que é educação? A gente já produziu curso, curadoria de notícias. Curso de quê? De investimento em cripto, em fundamentos, uma série de coisas. Hoje a tua linha de negócios principal são os cursos? Não, a nossa linha hoje de negócio principal é desenvolvimento de tecnologia, o que a gente está focando agora é desenvolvimento de tecnologia para organizações centralizadas. Para DAO? Sim, podemos dizer que sim. Porque uma guilda, se for descentralizada, ele é uma DAO, né? Então, assim... Aí a gente entra, né? Por exemplo, eu posso falar de algumas coisas. A gente tá desenvolvendo um Launchpad, que é uma plataforma onde você pode co-investir a nossa comunidade, nossos jogadores, as guildas que estão embaixo da gente, outros agentes do ecossistema podem co-investir com a gente em novos projetos. Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente está desenvolvendo é um mecanismo de acompanhamento de tesouro de DAOs, né? Onde você pode conectar, plugar com corretoras e com protocolos e acompanhar quanto que a sua DAO tem em tempo real em cripto, NFT, mas são ferramentas de gestão ou de automação para DAOs, para guildas, né? Um pouco do que a Dux faz. E hoje em dia você tem quantos usuários dentro da... A gente tem hoje, nossa comunidade tem hoje algo próximo de 11 mil pessoas. 11 mil pessoas. Você consegue dizer como que é essa... Se você tivesse que falar, olha, qual que é o perfil socioeconômico, psicodemográfico dessa pessoa que está investindo hoje... Eu tenho aqui, isso aqui é? Eu posso te falar, antes de você me falar? Eu acho que é um homem. Você não tem perfil racial, né? Tenho... Cara, são 9 páginas de perfil, 9 de tração de perfil. Bom, eu acho que é um homem entre 20 e 27 anos. Errei? É 72% homem, 18% mulher, apesar de a gente ter um índice de mulher maior do que um homem em game, né, segundo pesquisas. Tem entre 18 e 30 anos, 80% é entre 20 e 25 anos, 20% a 20% entre 18 e 19, com 20, outros 20% na mesma geração together, 75,6% dos nossos jogadores na época da pesquisa não tinham ensino superior completo. Desse percentual, 35% tinha high school, ensino médio. 35% não tinha nenhum ensino médio. 5% não tinha o elementar. Tá em inglês, desculpa. O fundamental, o fundamental completo ou high school incompleto. 28% tinham uma educação, né, de faculdade. Superior. 3,6% pós-graduados. Mas me conta uma coisa, você tem um perfil social, você sabe quanto que eles ganham por mês, mais ou menos? Sim, tem aqui. Você sabe por que eu tô te perguntando tudo isso? Porque tem uma coisa dentro da história das criptos, da NFT, apesar da gente, especialmente da NFT,
A gente fala muito que o objetivo é criar uma segunda camada de segurança para o artista. Ninguém compra hoje NFT por causa do artista. Todo mundo compra meio que por causa da especulação que está envolvida, né? Achando que você vai segurar um ativo que vai se hipervalorizar no futuro. A mesma coisa funciona com cripto. Poucos são aqueles que compram pensando nesse futuro anarcocapitalista, onde todo mundo compra porque acha que é um bom investimento. Como você mesmo disse, a primeira fortuna vai ter de 1 trilhão, vai vir de alguém que veio do mercado de cripto. E quando você fala desse futuro, tem uma coisa, eu tô vendo assim, o homem de 25 anos, para essa geração que não tem ensino superior, para essa geração, essa geração é uma geração que está muito desesperançosa com relação ao futuro, né? Porque você fala, porra, emprego não vai existir, inteligências artificiais, por exemplo, vão demolir todas as carreiras, provavelmente está morando com os pais ainda, você tem um período de incerteza com relação à mudança climática e futuro muito grande, tem muita desesperança dentro de si. E para essa geração, como a gente teve as Big Techs, quando elas assumiram esse lugar do empreendedor, da narrativa do empreendedor de garagem, essa geração foi a geração que foi deixada de lado. Ela nunca ia ser empreendedora, ela sempre ia ser consumidora de tecnologia. Né? Difícil que o novo Steve Jobs saia de uma geração que hoje em dia consome mídia social o tempo inteiro, até por conta de dispositivos de atenção, todo mundo. Então, quando eu percebi na semana passada que eu recebi um enxame de gente falando você é um imbecil, você é um idiota, você não entendeu o futuro, seu velho obsoleto e tudo mais, eu entendi um rancor muito grande com relação a esse futuro. Eu preciso ser dono desse futuro, porque essa oportunidade que eu tenho de me vingar dessa desesperança que me assola todos os dias quando eu acordo. Então falar que a cripto ou a NFT tem qualquer tipo de problema, e a gente sabe que tem, né? Porque a gente vê scam e ponzi o dia inteiro, é um pouco apontar que esse rei tá nu, ou falar, olha, tem problemas, eu tenho certeza que a blockchain é revolucionária na maneira como a gente troca energia. Absoluta certeza, né? Porque ela faz sentido. Ela resolve problemas reais, ela tem ela se sustenta dentro dos problemas. Agora, quando a gente vai para cripto e NFT, a gente começa a perceber que você precisa de uma dose de fé muito grande para que esse futuro exista. E qual futuro é esse? É o futuro onde você vai ter uma cripto lançada pelo Itaú e pelo Bradesco? É um futuro onde você vai ter a Madonna mintando NFT? E são os NFTs da Madonna, ou são os NFTs da Lady Gaga, ou de uma celebridade brasileira, Sabrina Sato, que vão ser os NFTs que vão se valorizar. Vai ter uma concentração de renda também nesse futuro cripto NFT, que eu acho que existe, porque onde existe excesso de energia, você tem disposição a perder essa energia. A gente percebe isso, por exemplo, no mercado de startups. Né? Se um cara perde de cada 12, 13 investimentos que ele faz, um vinga, mas esse que vingou faz o payback dos 13 que se perderam. Então você percebe que tem um rancor e uma raiva quando você fala, olha, tem rachaduras nesse mundo que você tá dizendo que ele vai ser construído. E aí eu percebi isso quando eu fiz esse post que falava de alguns problemas que, eu nem controlo essa narrativa, não sou um especialista como você. Foi de um documentário que eu vi que na narrativa, na argumentação dele, tudo fazia muito sentido. E para fechar aqui, que a gente já tá com quase 2 horas de podcast, eu acho que foi uma das conversas mais longas que eu tive aqui, porque... Ótimo papo. Que eu sou um curioso, e a gente falou, 80% do papo foi sobre filosofia, sobre futuro, né? E blockchain e NFT acabaram sendo instrumentos desse futuro que a gente antevê. O que você acha? Você acha que a tua empresa, a Dux, ela continua fazendo o que ela tá fazendo por quanto tempo? E o que você acha que vai ser o próximo? Para onde você quer levar a Dux no futuro? Imediato. A gente tá falando de tempo de drosófila, né?
quando a gente fala de futuro, é 6 meses, não é mais 6 anos. O que você acha que a Dux vai continuar fazendo o que ela faz hoje em 6 meses? Você acredita nisso ou não? E para onde você está levando a Dux como criador? Em 6 meses? No futuro, o que se chama de futuro? Acho que a gente tá criando as bases agora do que a gente vai fazer no futuro de longo prazo. Acho que o que eu me proponho, o que eu acho que as pessoas da Dux estão se propondo a fazer é uma missão de longo prazo e que a gente tem que se lembrar sempre de que é isso, né, para não deixar o barulho de curto prazo afetar. Então não acho que a gente vai, acho que a Dux é uma empresa que vai se reinventar de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, não sei. A gente vai se reinventar muito, vai errar muito, vai descobrir muitas coisas novas, vai achar os caminhos certos, achar os caminhos errados. Tô muito confortável com isso. E eu quero que a Dux viabilize que mais gente possa, acho que é isso, sabe? Tipo, mais gente possa olhar para o futuro e ver um futuro, uma possibilidade, um futuro mais positivo, sabe? Mais descentralizado e mais... Muitas das pessoas que a gente quer atingir não sabem a diferença de centralizado ou não centralizado, não estão preocupadas com isso. Eu quero dar esperança para as pessoas, sabe? Entendi. Quero que as pessoas olhem para o que a gente está fazendo, para o jeito que a gente está fazendo, e vejam que a gente está alimentando uma coisa diferente, sabe? Porque, querendo ou não, assim, vamos falar a gente tá pagando essa guerra, né, na Ucrânia. Eu, você, a gente compra iPhone, a gente faz isso, a gente faz... Não estamos pagando essa guerra. Cripto também tá pagando essa guerra. Sim, tá todo mundo pagando essa guerra e, assim... Talvez, se eu puder dar um pouco menos de dinheiro para esse sistema, e eu acredito, no fundo do meu coração, que eu estou dando quando eu estou desenvolvendo na Web3, eu tô mais disposto a seguir esse caminho. E se daqui a pouco tiver a Web 5 e essa Web 5, ou a, sei lá, Vagalumes, for o negócio que vai ser, que vai fazer sentir que é um caminho para criar um futuro mais desejável, para um mundo mais justo e mais distribuído, eu vou seguir isso. Eu acho que a Dux vai também. Ou a gente vai apartar caminhos, assim. Muito bem, Luiz. Muito obrigado. A gente tive o prazer de conversar com você. São raros os episódios que a gente acaba dividindo em 2, porque não dá para interromper a conversa. E eu acho que mais além de você ser um cara super generoso, super didático, explicar para grande parte eu confesso para você que eu tô começando a trilhar agora esse caminho de tentar entender um pouco mais sobre a tecnologia blockchain, tentar entender um pouco mais sobre DAO. DAO, nem cheguei perto ainda dos contratos de DAO. Mas NFTs e cripto e tudo mais, e você me ajuda a tirar um pouco da névoa sobre esse futuro. Porque de repente ele mudou muito rápido. Essa narrativa de futuro, de repente, assim, em 1 ano, é uma outra narrativa. É uma outra história. Pensa que há 1 ano, antes, na pandemia, a gente não tinha metaverso. Sim. No campo narrativo, né? E durante a pandemia surgiu nesse campo da narrativa do empreendedorismo o metaverso. E sim, o que é mesmo quando você explica para uma pessoa é um token não fungível, são 3 palavras que a única palavra que ela conhece é não. Não. Porque você não sabe nem fungível existe no português. Eu nunca tinha ouvido falar fungível no português. É uma palavra que é para mim fungível e indivisível. Mas eu falei, não é replicável? O que é fungível? Eu não consigo, porque é um monte de siglas, com metas, já meta já é uma coisa além, o metaverso é além do universo, né? Um outro universo, um outro lugar. Então quando você começa a juntar essa sopa de letrinhas com conceitos meta, pós e tudo mais, que começam a permear toda a cultura hollywoodiana. Agora a gente vai ter o Doutor Estranho e o seu metaverso, né? E seus múltiplos e seus multiversos e tudo mais. A gente não tá dando nem conta do nosso universo aqui. E a gente já tá falando de múltiplos universos que complexificam a nossa relação com o mundo. Às vezes a gente não sabe se isso é uma tecnologia de controle também, porque confundir é importante para você controlar. Ou às vezes a gente é tão novo que não deram nome ainda, porque às vezes o futuro não tem nome e a gente precisa criar nomes, e a gente cria nome por assimilação. De qualquer jeito como aparece. Mas acho que a generosidade do teu tempo aqui nos fez, a mim especialmente, porque eu nem faço pros outros, eu faço. É por isso que eu fiquei tão curioso, que eu falo, cara,
Eu tenho tanta coisa pra perguntar pra esse mano, porque ele tá na frente do bagulho, entendeu? Ele tá fazendo o bagulho nesse exato momento. Ele tá ali, ele tá tangível, tá no celular dele. Pra mim são umas ideias muito crípticas, assim, muito uau. E talvez tenha te dado mais dúvida do que resposta, Que né? bom, que bom. Eu Acho também, que ter eu dúvida gosto é bom. disso. Porque falta, me dá, né, eu não quero tanta certeza, eu quero mais dúvida na vida. Falta isso nas pessoas, né? Eu não sei, cara. Isso aqui pareceu uma grande viagem de ácido, meu velho. Obrigado por isso. Obrigado a você. Obrigado aí pela viagem de ácido das últimas 2 horas. E eu espero que quem tá nos ouvindo aqui, pelo menos, tenha pontas. Não vamos explicar nada. Eu acho que a gente deixou um monte de ponta solta para quem quiser entrar nesse assunto. Puxe essas pontas e tente encontrar seu caminho dentro dessa narrativa que é tão enevoada, como a gente estava dizendo agora há pouco. Obrigado por compartilhar sua experiência também comigo, para eu poder questionar as minhas próprias concepções. Eu acho que quando a gente para de fazer isso é que a coisa tá ruim, né? Aí vira fundamentalismo de verdade, exatamente. Né? É isso, gente. Obrigado. Também obrigado pelas suas quase 2 horas de atenção. Eu sei que hoje em dia dedicar 2 horas de atenção para qualquer assunto é quase impossível, mas eu acho que é um tempo que eu tô também dando, porque não tem motivação financeira, é um tempo também que os meus convidados dão, e é uma maneira da gente distribuir conhecimento. E assim, empreendedorismo é isso, faz na prática e aprende com outros criadores, com outros empreendedores. É desse jeito que você fala de empreendedorismo, não é em livro, não é necessariamente em curso. O curso tem que ser um estudo de casos normalmente, né? Então, o grande aprendizado do que eu tenho, a gente já tá no 19º, 20º episódio, são 20 estudos de caso de empreendedores que são bem-sucedidos nos seus campos, são renomados nos seus campos e que têm a generosidade de transferir esse conhecimento pra gente que tá aí no rolê, ou que tá começando, ou que tá em crise, tem que mudar e tudo mais. Então, obrigado pelo seu tempo e até um próximo Divã de CNPJ.